Vamos lá, pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real, no melhor estilo Skin the Game, arriscando a própria pele, onde eu mostro as minhas operações do começo ao fim e no final eu mostro meu relatório de trade. Bora lá pro gráfico, mostrar o índice 1560 pra gente ver o que tá acontecendo e entender o que a gente vai fazer hoje no decorrer do dia. 60 minutos, lado direito da tela, mercado abriu com um forte movimento de baixa depois desse gap, fechando o gap próximo da média móvel de 20 aritmética, onde tá apontando aqui a ferramenta triângulo que eu coloquei para vocês. O IFR trabalha abaixo da linha dos 50% e o volume financeiro ainda assim está abaixo da média móvel dos 20%. O volume financeiro ainda está baixo. Quando a gente olha aqui do lado esquerdo, aqui no 15 minutos, olha só como o mercado fez um movimento de baixa aqui no 15 minutos, rompeu a média móvel de 200 períodos, está trabalhando abaixo dela ainda e o IFR também abaixo da linha dos 50%. Vamos dar uma olhada nos 5 minutos do índice antes de migrar para o dólar, até para a gente entender a composição do mercado, e eu ainda nem fiz o login na ferramenta aqui ainda. Bom, também não tem oportunidade nenhuma, né? Já eu faço. O mercado fez um movimento sequente, tem uma média móvel de 200 períodos aqui, bem na parte inferior do tempo gráfico de 5 minutos, o que deixa tudo mais chato. Por quê? Médias móveis de 200 períodos são barreiras naturais. O ideal seria esperar ela romper essa média móvel se ele fizer um movimento de baixa. Se ele subir, lembra que tem uma média móvel lá em cima da média do tempo gráfico de 60 minutos. Então sempre é bom fazer uma análise mais ampla. Vamos dar uma olhada no dólar, e essa abertura inicial é justamente para isso, tá? Para pincelar para vocês como é que eu faço a análise ampla do movimento do preço para tomar minha decisão. Olha só como o gráfico, o dólar abriu com um movimento de baixa, um gap de baixa, veio fazer um movimento de alta, devolveu o movimento, tá? Chegou aqui, ó, na parte inferior e agora tá ali mais ou menos na meiuca, ali batendo em cima daquela linha que eu desenhei para vocês no Bom Dia Day Trader, há alguns programas atrás, mostrando que era assim uma região, uma zona de suporte, virou resistência. Aqui a gente tá brigando para ver o que vai ser. E IFR abaixo da linha de 50%, tanto no 15 quanto no 60, tá? Vamos dar uma olhada agora nos 5 minutos do dólar, só para finalizar aqui a nossa análise e entender o que está acontecendo, tá? O dólar chegou até a desenhar uma situaçãozinha mais interessante. O movimento fez esse movimento de alta, bateu na média móvel de 20 períodos e agora sugere um movimento de queda. Se fizer uma queda, a gente pode esperar um pullback para tomar a decisão de entrar, e parece que é isso que ele está querendo fazer. A gente vai acompanhar aqui. Assim que aparecer uma oportunidade, eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês, porque como eu sempre digo, day trade a gente mais espera do que opera. Vamos aguardar uma oportunidade, pessoal. Vamos lá, pessoal. Apareceu uma oportunidade aqui, não é a das melhores, mas a configuração do SP500 e do dólar está corroborando para que o índice faça esse pequeno movimento de alta. Então vamos acompanhar aqui para ver no que vai dar, e assim que concluir aqui se vai ou não vai, eu volto aqui e mostro para vocês. Pedi para o Jarvis colocar a música maneira. Vamos lá. Vamos lá, ela desconfigurou. Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? O setup super tendência não está tão bem encaixado aqui, ó, porque olha esse movimento de queda, aí subiu aqui, olha só, as médias móveis estão bem laterais, tá? E no momento da entrada, o IFR aqui, ele estava levemente acima da linha dos 50%, não estava com o encaixe mais bonito. Mas quando eu olho, tá, as outras análises que eu tenho que fazer, quando eu olho a correlação, tanto do dólar quanto do índice, o dólar fazendo um movimento de queda, começou a fazer um movimento de retorno agora, mas um movimento de queda com as médias móveis alinhadas ali, ó, apontadas para baixo, me dando a entender que sim, ele poderia dar continuidade nessa queda. E também o SP500 fazendo um forte movimento de alta, o que me traria aí um certo conforto com relação à correlação, que já está quebrada já há alguns dias, tá? Não está funcionando, a gente está descolado do SP500 de fato. Certo eu gostaria, tá? Dado o contexto do mercado, eu vou mostrar esse contexto aqui no 1560, que está apontado para baixo, ó, que o índice fosse fazer esse movimento de queda, tá? Que eu gostaria, tá? Que ele fizesse um movimento de queda, rompesse aqui essa média móvel lá do direito da tela de 20 períodos aritmética e aí me desse um pullback aqui nos 5 minutos. Essa média móvel tá bem alinhada nesse momento, olha como tem um vazio gráfico aqui, tá? No 15 minutos do lado esquerdo da tela e no 60 também, mas essa média móvel tá alinhada com a média móvel de 200 períodos dos 5 minutos, tá?
olha só, de 200 períodos aqui embaixo. Ficaria muito mais confortável para uma entrada na venda, uma vez que rompesse a média e fizesse um pullback. Mas não é isso que tá apontando fazer agora. Bom, day trade a gente mais espera do que opera. Assim que aparecer uma outra oportunidade, eu vou voltar aqui e mostrar a operação para vocês. Vamos aguardar, pessoal. Para quem estava procurando ver somente day trade na conta real e já viu a operação, eu agradeço vocês terem ficado até aqui. Eu sei que vocês se vão, então forte abraço. Até o próximo dia. Para vocês que estão preocupados em entender como foi o movimento de hoje, como é operar no day trade todo dia, a realidade do mercado, então vamos lá, gente. Vamos fazer uma análise aqui. Óbvio, daqui a pouco tem relatório de trade, como sempre. É importante mostrar para vocês a realidade. E hoje, já adianto, não dei nenhum clique. Na verdade, eu dei um clique que não pegou, né? Então, não foi nenhum clique. Mas olha só que complexo, tá? O mercado. Deixa eu dar uma baixada no gráfico aqui para a gente conseguir fazer uma análise um pouco mais profunda. O mercado abriu e ficou mais lateral logo pela manhã. Bem chato, tá? Ficou um bom tempo assim. Ele foi tomar tendência lá para as 10h45. Quando ele explodiu na direção, rompeu a média móvel de 200 aritmética, continuou caindo, entregou aqui uma entrada um tanto que forçada, tá? Coisa que eu não quis fazer, porque o tamanho de mão que ele estava exigindo aqui era muito grande. Eu vou até mapear aqui para vocês, tá? Deixa eu pontuar aqui a ferramenta que eu uso para entrada e onde eu ia colocar meu preço médio. Seria mais ou menos isso, ó. Com 12 mini contratos não daria. Eu teria que entrar aqui com uns 22 mini contratos. Vamos confirmar aqui, ó. Ó, mais ou menos isso, ó. Seriam uns 22 mini contratos, o que é muito para o objetivo do dia e não faça necessário colocar um tamanho de mão tão grande. Pois bem, o mercado fez esse movimento aqui e ele não deu sequência, tá? E se eu tivesse, quando eu forcei a mão aqui para fazer minha entrada aqui, ó, se eu tivesse pegado a minha entrada, ele teria me dado pressão e teria me estopado no gerenciamento de risco. Eu realmente forcei uma entrada aqui, já pela situação de estar operando e não estar aparecendo oportunidade. Isso aqui é um problema, tá? O que eu fiz foi um risco extremamente grande, um erro grave. Se tivesse pego aqui minha operação, ia ter me dado uma pressão e não ia ter voltado no preço médio, ia ter sido estopado no gerenciamento de risco, porque eu estava forçando a mão numa entrada que não era uma entrada, justamente porque eu estava aqui já há muito tempo operando e não está dando lucro, não está dando resultado. E uma coisa muito importante, aquém do que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo do resultado dessa forte pancada de alta, é isso que aconteceu. Então a gente já vai mergulhar nesse ponto, tá? O mercado fez essa pancada de baixa, lateralizou e nada mais a ser feito. Mas vamos pontuar e bater um papo justamente sobre essa entrada que eu não fiz, que não pegou, tá? Olha o que acontece, deixa eu bater um papo para vocês, eu não estou imune disso não, e por isso que tem que ter limite no preço médio, por isso que você tem que ter o gerenciamento de risco. Para vocês que estão me acompanhando, começou o mês de março, a gente já está na quinta-feira, amanhã eu não vou operar, tá? Amanhã o meu filho vai ficar em casa, eu vou ficar com ele brincando aqui, vou deixar a análise day trade no lugar do arriscando a própria pele aqui no final do dia, mas... analisando o mercado, já estou há um tempo aqui operando e não estou conseguindo fazer entrada, elas não estão aparecendo. Tá? Não está aparecendo, não está acontecendo nada. E se nada está acontecendo, eu não forcei uma entrada, não tomarei pressão. Como vocês viram acontecer aqui em novembro e dezembro, para quem já me acompanha dessa época. E se você entra numa operação e fica tomando pressão para sair no preço médio, você vai ser desgastado. E isso que estava acontecendo comigo. E que bom que eu não entrei nessa operação, senão eu ia ficar mais cansado, ia ser desgastado. Uma operação poderia ser estopado no gerenciamento de risco e está numa situação muito ruim agora para encarar o final de semana prolongado, entre aspas, né? Porque amanhã eu não vou operar. Então esse é o ponto. Olha só como existem armadilhas emocionais no day trade. Essa é uma delas e não tem forma melhor, não tem aula melhor, não tem explicação melhor do que mostrar para vocês isso acontecendo ao vivo, na minha operação day trade na conta real. Ao vivo que eu digo, né, eu operando e mostrando para vocês, não ao vivo que é ao vivo no momento imediato que está acontecendo, mas mostrar a realidade do mercado. Eu forcei uma operação, eu vou deixar para vocês verem a entrada da operação que eu forcei que não pegou e teria sido estopado no gerenciamento de risco. Esse é o ponto, essa é uma armadilha e teria me levado aqui para um stop, que ia me deixar bem chateado, ia ter que entrar nos 3 passos para recuperar o loss, enfim, ia ter que entrar numa situação muito ruim aqui. Não aconteceu, que bom, fui salvo, mas esse é um ponto de atenção. Voltando aqui ao ponto do gráfico, tá? O mercado deu toda essa pressão, lateralizou e o que aconteceu no dólar? Vamos só dar uma olhada numa coisa que me chamou a atenção aqui. Eu acho que a volatilidade foi maior hoje do mercado, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na vol do mercado. A vol foi maior, ó, 1.200 pontos. Ainda assim, pequena, tá? A gente está tendo muita notícia que movimenta o mercado lá fora, o mercado americano, SP500 está se movimentando. A gente aqui não está se movimentando, a gente está bem lateral, tá bem difícil de se operar esses dias. Vamos dar uma olhada no dólar, tá? Só para finalizar essa nossa análise aqui, que está bem aquém do que eu gostaria, tá? E olha só o que o dólar tem feito. O dólar fez esse movimento aqui, ó, esse desenho, esse rabisco aqui desse movimento de queda, ó, lateralizou, fez esse movimento de queda, andou bem lateral, mercado bem estreito, bem sujo, muitos pavis para tudo quanto é lado, não dando muito um direcionamento de para onde vai, mercado baixo, baixa liquidez, tá ruim. O dólar ficou bem ruim hoje de operar, como se o dólar fosse, enfim, uma ação. O dólar realmente estava péssimo de se operar hoje, com volume péssimo, ó. 11 pontos de movimento, cara, muito estreito, tá perigosíssimo entrar numa operação e de repente ela explodir contra. Eu diria para vocês que o dólar tá complicado, tá?
tá complicado. Realmente foi um dia muito aquém até esse momento. Pode ser que mais pro final do dia tenha movimento, mas eu não acredito muito nisso. Vamos trazer o relatório de trade aqui para vocês. Eu tô bem incomodado, mas assim, é um outro ponto que eu já vou bater mais um papo com vocês. Antes de mostrar aqui o relatório de trade para vocês, aqui tá o do mês, tá? Mas já vou pegar o dia de hoje. Me mandaram mensagem aqui, mas eu falei, bom, depois eu pego aqui e respondo, tá? Deixa eu pegar o dia de hoje, ó, dia 7. Só para comprovar para vocês, ó, nenhum clique foi dado. Como vocês, quem já me acompanha aqui, já viu que ontem como é que foi o resultado, tá? Mas mesmo assim eu vou mostrar aqui o relatório de trade para vocês. Da operação do mês, estou aqui R$629 para frente, com o objetivo de R$500, R$550 por dia, tá nesse momento. Nessa briga maluca aqui, foram 4 trades, 3 vencedores, 1 no 0 a 0, enfim, tá toda a informação que vocês precisam aqui, aqui o volume de contratos, enfim, todos os detalhes para vocês poderem aí acompanhar. Tá? E para bater o papo final aqui com relação a isso para vocês, é uma outra questão que é importante dizer para vocês. Eu sempre prego para você adotar uma única estratégia no day trade. Adote uma única estratégia no day trade, isso vai te fazer ganhar curva de experiência na estratégia e ganhar conhecimento. Só que tem períodos que essa estratégia não se encaixa, porque o mercado está desconfigurado para este tipo de estratégia. Porque o mercado ele acontece e você não tem como prever o que ele vai fazer. Você tem como saber o que você vai fazer. E a estratégia, quando você adota uma única estratégia, eu prego isso porque você vai dominar a sua estratégia. A partir do momento que você domina uma única estratégia, você sabe o que fazer e você consegue movimentar a única peça que você domina no gráfico, que é você mesmo. Então, se você não tem uma única estratégia, opera diversas estratégias, imagina num período como esse, você vai ganhar dinheiro de manhã com uma estratégia, operando consolidação, como você está vendo no mercado, ele entra em tendência, você perde dinheiro à tarde pensando em operar tendência, porque ele está sugerindo tendência a todo momento. Então, tem essa questão que é extremamente complexa e por isso que eu sempre reforço aqui, opere uma única estratégia. Bom, pessoal, me vou nesse momento, vou deixar com vocês aqui o vídeo do Bom Dia Day Trader de hoje, então finalizando aqui, 1 minuto a gente se encontra para falar do vídeo do Bom Dia Day Trader. Enfim, vamos descansar, amanhã tem mais Bom Dia Day Trader, amanhã tem análise Day Trade, porque eu não vou fazer Day Trade na conta real, porque eu não vou estar operando, e como eu sempre digo aqui no final dos vídeos para vocês, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.